Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a essa dica maravilhosa que eu vou passar para vocês aqui hoje. Então já separa um papel, já separa uma caneta, porque tem muita coisa interessante, turma, que eu vou passar para vocês aqui, que vocês estão nessa caminhada de raciocínio lógico, beleza? Lembrando, turma, já segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Já segue o Instagram do Monster também, monster.concursos, tá? Tem muita coisa bacana, tem muito material legal que você precisa com certeza acompanhar lá. Turminha, a nossa dica ela vai se perpetuar com base em anotações que eu vou fazer aqui com vocês, tranquilo? Então, primeira coisa que você precisa entender é que o seu edital ele vai cobrar isso aqui, ó. Proposições. Tranquilo? E esse edital de proposições, que tem esse tópico, ele aparece assim, ó, turma. Primeira coisa para você entender que ele pode aparecer como estruturas lógicas, lógica proposicional, ou aparece, por exemplo, muito difícil, aparece como raciocínio qualitativo, tá? Mas é bem mais fácil você encontrar proposições, conectivos e estruturas lógicas, que é o que normalmente aparece. Quando você pegar, turma, esse conteúdo para estudar, eu sempre comento assim, ó, você precisa entender que o seu objetivo é definir se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Às vezes a gente sempre já estudou algumas vezes assim, né, o pessoal que já tem essa caminhada, a famosa tabela verdade. E você já parou para pensar o porquê da tabela verdade? É porque ali você tem a possibilidade de, ao final do processo, definir se algo é verdadeiro ou se algo é falso. Qual que é o objetivo de uma negação? Fazer o que é verdadeiro ficar falso. Fazer o que é falso ficar verdadeiro. Qual é o objetivo de uma equivalência? É você reescrever a frase, mas mantendo o que é verdadeiro, continua sendo verdadeiro, e reescrever aquilo que é falso de maneira falsa. Então, tudo gira em torno do que é chamado de verdadeiro e do que é chamado de falso. Primeira coisa, turma, que você precisa entender dentro de uma situação dessa é esse conceito aqui, ó. Não adianta correr disso daqui não, tá? Você vai se deparar com isso daqui, ó. Proposição simples. Turma, a proposição simples, ela é a base de toda lógica proposicional. A proposição simples, ela é a base para você definir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Tranquilo? Só que eu quero que você anote o seguinte: a uma proposição simples, você pode definir de duas maneiras, turma. Ela pode ser apresentada para vocês como uma frase e ela pode ser apresentada a vocês como uma expressão matemática, tá? Então a gente vem aqui e vai escrever, ó, como uma expressão matemática. Só que assim, cada uma tem uma característica em específico. Toda vez que você pegar uma frase, para você definir se é uma proposição simples ou não, ela precisa apresentar principalmente essas duas características. Entenda que você precisa transmitir uma informação que a gente considera como completa sobre alguma coisa. Então, ela precisa apresentar um sentido completo. Não é aquela informação fracionada. É uma informação completa. Turma, além disso, essa proposição, no caso essa frase, ela precisa apresentar um verbo.
E os dois casos são obrigatórios de você encontrar, beleza? Normalmente, a gente atribui letra minúscula para uma proposição simples. Por isso que surge o P e o Q. Lembra que na matemática, na álgebra, o mais comum de você encontrar não é um X e um Y? Pois é, o X e o Y eles são equivalentes ao P e Q, só que na lógica proposicional. Ficou famoso, tá? Não é porque tem um significado específico, não. É porque ficou famoso, ficou usual. E aí eu posso chegar para você e falar assim, olha, Ian não é médico. Primeira pergunta que eu vou fazer para você, eu queria que você respondesse. Essa frase, ela tem sentido completo? Claro que tem, porque eu estou apresentando uma informação sobre esse sujeito. Ela apresenta um verbo? Apresenta, tá? E aí, o que que acontece? Uma vez que você tem isso daqui, você precisa enxergar que haverá um contexto. Quem define se é verdadeiro ou falso é o contexto. Beleza? É o contexto. Então, esse Ian, você vai considerar aqui. Então, quando eu falo que Ian não é médico, você tem que pensar, isso é verdadeiro ou é falso? Turma, é verdadeiro. Ponto. Acabou. Eu consegui, a partir de um sentido completo e um verbo, definir de maneira simples uma informação única a respeito de alguém, verdadeiro ou falso. Tá bom? Detalhe. A mesma coisa pode acontecer com uma expressão matemática. Só que, turma, essa expressão matemática, ela precisa apresentar isso aqui também, ó. Ela precisa apresentar um sentido completo e ela precisa apresentar isso aqui, ó, que não é verbo, né? Até porque nós estamos em uma situação onde a gente tem uma expressão matemática, tá? Então, no lugar do verbo, a gente considera como operador de comparação. Você vai anotar dessa maneira, operador de comparação. Vai surgir algumas perguntas. Primeira pergunta, Ian, o que é um operador de comparação? Normal a gente perguntar isso, tá? Turma, quando eu falo isso aqui para você, ó, como que você leu? Com certeza você falou assim, ó, 4 igual a 5. Percebe que você está comparando a esquerda com a direita. Automaticamente, você percebe um símbolo que, ao comparar um número com o outro, eu consigo dizer que isso é falso. Então, na verdade, o operador de comparação é igual, diferente, maior que, porque o sentido que eu estou olhando é o da esquerda para a direita. Tá vendo que a boquinha está maior para a esquerda? Então, a esquerda é maior que a direita. Ó, menor que. Porque a esquerda, a boquinha não está menor que a direita? Então, a esquerda é menor que a direita. Isso aqui é o quê? Maior ou igual, menor ou igual, tá? Esse símbolo aqui é porque o valor que você está comparando, ele vai entrar também. Então, por exemplo, x maior ou igual a 0. Além dele assumir o valor de maior, ele assume o valor de igual também. É aquela noção de bolinha aberta, bolinha fechada, tá bom? Anota, turma, todos esses símbolos aqui para você nunca mais errar. Porque quando eu coloco que uma expressão matemática tem que ter sentido completo, é porque não posso faltar número. Eu tenho que ter um operador de comparação também, porque eu preciso comparar a esquerda com a direita.
Anota essa dica aí. Tranquilo? Turma, da mesma forma que você atribui uma letra minúscula para a frase, você atribui uma letra minúscula também para a expressão matemática, tá? Então, aqui, o que, que eu vou fazer? Simples. Eu vou chegar aqui para você e vou colocar esse exemplo, ó. 5 vezes 2 é diferente de 0. 5 vezes 2, diferente de 0. Lembra que esse símbolo aqui que a gente está utilizando, ele é que símbolo? Ele é o símbolo de diferente. Então, eu vou comparar se a esquerda é diferente da direita. E nesse caso aqui, eu sei que é. Então, nesse caso, eu sei que é verdadeiro. Beleza? Porque eu sei que 10 é diferente de 0. Então, tranquilo, informação de sentido completo. Turma, alinhado a esse tipo de entendimento, você precisa disso daqui, ó. É o que a gente chama de restrições. Toda vez, turma, em todas as aulas, eu cito a mesma coisa. Porque o que, que acontece? Há uma questão de proposição simples, você não vai encontrar algo distante das restrições, não. É o tipo de questão que ela vem casada. De qual maneira? Percebe que nem toda frase é uma proposição? Se eu chego para você e falo assim, ó, como o nosso objetivo é definir se algo é verdadeiro ou se algo é falso, eu vou perguntar para você assim, ó, qual idade você tem? Como é que eu consigo dizer se essa informação é verdadeira ou falsa? Não é uma pergunta? Uma pergunta é uma pergunta. O contexto que vai definir se a resposta é verdadeira ou falsa, mas a pergunta não é, porque não faz sentido. Então, nem toda frase é uma proposição. Então, eu preciso enxergar isso daqui, ó. Toda frase interrogativa você descarta. Turma, toda frase nesse sentido aqui, ó. Exclamativa, você descarta. Beleza? Turma, toda frase que tem esse sentido aqui, ó. Ordem, você descarta. Só que eu quero que você anote o seguinte. Para expressar uma ordem, quem que é modificado? O verbo. Se o verbo tem que exprimir ordem, é porque o seu verbo ele está em qual formato? No formato imperativo. Então, ordem, o verbo imperativo. É no sentido de você encontrar uma questão, por exemplo, assim, ó. Faça tal coisa. Pegue tal coisa. Estude raciocínio lógico. Exprimiu ordem, não consegue definir se é verdadeiro ou falso. Automaticamente descarta. Tranquilo? Fica de olho nisso daí. Outra coisa, turma, ó. Cai pouco, mas já vi cair. Paradoxos. Turma, o que é um paradoxo? É algo que vai gerar uma contradição. Por exemplo, você com certeza já ouviu essa frase que eu vou falar. A frase famosa é assim, ó. Só sei que nada sei. Ué, só sei que nada sei? Entende? É um tipo de frase que gera uma contradição. Só sei que nada sei. Quer ver uma outra que acaba acontecendo muito? Essa daqui, ó. Toda
verdade é uma mentira. Por que isso aqui gera uma contradição? Porque, turma, não existe o sentido de meia-verdade. É você parar para pensar o seguinte: como que eu tenho uma verdade e uma mentira a que acontecem ao mesmo tempo? Isso aqui jamais vai acontecer, turma, até porque toda lógica proposicional, ela obedece princípios. Um princípio que acontece muito é da não contradição, porque eu não posso ter verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Ou é verdadeiro ou é falso. Aí você já entra identidade, já entra terceiro excluído, porque eu não tenho outra possibilidade, é um ou outro. Então é um paradoxo, eu não tenho como definir, entende? E aí entra um outro que cai em prova e muita gente erra. E toda vez, turma, eu cito a mesma coisa. A gente chama de sentença aberta, tá? Eu vou colocar 2 exemplos que eu costumo colocar e você vai enxergar o porquê da sentença aberta, beleza? E eu vou escrever assim, ó. Ela estuda medicina. Ponto. A minha pergunta é a seguinte: tem sentido completo? Aí talvez você vai pensar assim, ó, Ian, tem, porque tá falando sobre a característica da pessoa, que a pessoa ela estuda medicina. Tem verbo? Tem também. Só que o que acontece aqui, turma? A minha pergunta é: quem? Entende que existe um buraco na sua sentença, porque você não tem quem ela é a ponto de você definir o contexto e automaticamente se é verdadeiro ou falso. Agora, turma, assim, o que acontece? É diferente de você citar uma frase, você citar um parágrafo anterior. E aí, o contexto define quem ela é. Vamos supor que ela está falando sobre o texto, um texto, né? Considere um texto tal, CESP tem muito disso, coloca um parágrafo, julgue o item, né? Mas antes você tem que ler um texto. E aí você tem assim, ó, julgue o item que se segue. Ela estuda medicina, é uma proposição. Se eu retomo que o ela é a Joana do texto que eu li, tá correto. Mas normalmente isso não acontece. Normalmente você não define quem ela é, quem ele é, quem aquela pessoa é, ou quem que é aquele jogador, tá? Isso acontece bastante. Então, é uma sentença aberta. Isso aqui é no sentido de uma frase. Claro, eu posso também ter uma sentença aberta no sentido de uma expressão. Quando você pega, turma, uma sentença dessa daqui, ó, isso aqui é interessante pelo seguinte. Vamos lá. Lembra que no caso de cima é frase. No caso de baixo, a gente vai ter uma expressão algébrica, uma expressão matemática, tá? Olha que detalhe interessante. Quando um aluno ele pega uma situação dessa, qual que é a primeira intuição dele? Resolver. Qual que é a primeira intuição dele fazer com esse mais um? Aqui, ó, eu tenho que pegar esse mais um e jogar para lá. E aí ele vai ficar x igual a menos 1. Turma, só que você tem que entender assim, ó. Álgebra não é lógica proposicional. Então, eu não vou resolver uma equação. Eu preciso entender que é proposição ou não. Tem operador de comparação? Tem. Beleza, eu sei que é um igual. Tem sentido completo? Tem. Não está faltando nada. Só que aí que está o detalhe. É a mesma falta do sujeito, ó. X. Que X? Qual o valor de X eu substituo ali para que isso seja uma proposição? Agora, é diferente de chegar para você e falar assim, ó, fulano, o X tem que ser igual a 0.
Se eu forneço o valor de X, eu tenho a condição de pegar o valor e jogar ali dentro. Aí eu consigo comparar. O que normalmente não acontece, tá? O que normalmente você não vai enxergar. E aí você tem que entender que não é proposição. Mas que isso aqui aparece demais, 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 demais. Tranquilo? Vou colocar um exemplo para você aqui agora, mas na verdade esse exemplo eu vou escrever e aí eu queria que você colocasse no caderno. Tranquilo? Vamos lá, ó. É um exemplo simples, onde a pergunta é: marque a alternativa beleza? Marque a alternativa que corresponde a uma proposição. Só que essa proposição, ela é uma proposição simples. Beleza? Marque a alternativa que corresponde a uma proposição simples. Letra A. E aí a minha letra A vai ser assim, ó. Qual sua idade? Letra B. Estude RLM. Letra C. 22 mais 3. E letra D. A minha letra D, eu vou colocar assim, ó. Ainda. Botar assim. Ainda é cedo. Ponto. Beleza? Vamos pensar. Primeira coisa, turma. Essa daqui não seria, porque é uma sentença interrogativa. Ponto. Segunda, você vai ver assim, ó. Estude RLM. O verbo, ele exprime o quê? Ordem. Automaticamente você descarta. Talvez, turma, alguém tenha marcado essa daqui quando eu falei. Só que tem que ter muito cuidado, porque o que está faltando ali? Quando eu coloco assim, ó, 22 mais 3. O quê? Tá vendo que às vezes, na intuição, você fala assim, Ian, 22 mais 3 é igual a 25, tá correto. Mas eu não botei uma igualdade ali. É essas malícias que você precisa desenvolver ao longo do tempo. Porque eu não tenho o operador de comparação. É a mesma ausência do verbo. Tá faltando aqui. Então, não é. Ela encaixa em qual aspecto? Ela vai se encaixar aqui, ó. A falta do operador de comparação, ela entra como uma sentença aberta. Beleza? Ela vai entrar como uma sentença aberta. Existe ali a ausência, um buraco que você não consegue preencher, tá bom? Ainda é cedo. Turma, tem sentido completo, tem verbo. Mas ali eu não sei se é verdadeiro ou falso. Mas você conseguiria identificar, porque o contexto ele teria que ser fornecido. Então, se ainda for cedo, verdadeiro. Se ainda não for, seria falso. Mas tem sentido completo e tem verbo. O contexto definiria se era verdadeiro ou falso. Tranquilo? Tem que ter cuidado com isso daí. Outra coisa, turma, ó, que vale a pena você anotar, e é uma dica muito bacana que você precisa anotar. Existe isso daqui também, ó. Uma incerteza. Frases que apresentam uma incerteza não são consideradas proposições. Depois eu queria que vocês dessem uma olhada, se eu não me engano foi na prova da PMRN desse ano de 2023. Caiu exatamente uma questão na banca IBFC que apresentava uma incerteza. Só que essa incerteza era dessa forma, ó, choverá amanhã.
choverá amanhã. Aí você vai pensar assim, peraí, tem sentido completo, tem verbo, só que a maneira como o verbo foi escrito, você não tem a certeza de que vai acontecer. Então, foi uma maldade que a questão foi elaborada exatamente para isso. Então, tenha muito cuidado. Você ter situações que você não tem a certeza, fenômenos que você tem a incerteza, colocados em frase, você gera uma incerteza e não é proposição, tá? Então, muita gente errou isso daí e vale a pena você anotar. Tranquilo? Bora dar um passo maior em relação à lógica proposicional? Porque eu sei que você está perdendo medo disso daí agora. Turma, o que acontece? Ó, é um tópico que faz parte de questões. Mas eu não vou colocar aqui negação de proposição composta, não, tá? Porque a negação de uma proposição composta, ela depende da proposição simples, beleza? Então, negação de proposição, só que dessa maneira como eu vou colocar, é uma maneira de proposição simples. O que eu quero que você entenda, turma, é o seguinte. Qual que é o conceito de uma negação? É tranquilo, tá? Porque o objetivo de uma negação é tornar aquilo que é verdadeiro em algo que é falso. É tornar aquilo que é falso em algo verdadeiro. Esse é o objetivo da negação, tá? E você tem esse recurso capaz de ser feito através de uma lógica proposicional. Tranquilo? Então você vai anotar, turma, isso aí que você vai precisar. Primeira coisa, lembra que a gente atribui uma letrinha minúscula? Lembra que essa letra P, qual foi a primeira frase que eu coloquei para a gente trabalhar? Essa daqui, ó. Ian não é médico. Lembra que o contexto que foi apresentado, eu. E aí, o que acontece, turma? Essa proposição, ela é considerada verdadeira. E aí eu pergunto para você assim, ó, fulano, como que eu transformaria essa proposição que é verdadeira em uma proposição que é falsa? Automaticamente, turma, eu tenho certeza que você vai falar assim para mim, ó. Ah, Ian, é só falar que você é médico, porque eu sei que você não é. Então, percebe que eu retirei essa partícula e a ausência da partícula de negação torna a proposição contrária ao valor lógico citado. Então, escrever que Ian é médico é automaticamente falso. Então, ó, retirei a partícula de negação. Ponto. Só que você tem que ter muito cuidado, turma, porque nas questões irá existir um símbolo que consegue transmitir para você a presença da negação. E é você entender que aquilo foi retirado não ou foi colocado não. Turma, esse símbolo aqui, ó. Ué, Ian, isso aqui não é o tio da língua portuguesa? É. Exatamente. Só que observe, porque é aí que entra aquelas malícias de concurso que você desenvolve ao longo do tempo. A banca, turma, de alguma maneira, ela vai tentar dificultar a sua vida, tá? Então, como que ela vai dificultar a sua vida? Assim, ó. É o mais comum, correto? Então, eu vou até deixar aqui, ó, mais comum. Só que tem um outro que tem aparecido e você tem que ter muito cuidado. Esse símbolo. É o Lzinho assim, ó. Deitado. Só que pra cá, né? Tipo assim, pra cá. Isso aqui, turma, é a mesma coisa
do tio. Então, é a mesma simbologia de uma negação, tá? Tem que ter muito cuidado. E aí você percebe, ó, o que era verdadeiro fica falso, e se eu quiser negar de novo, o que é falso fica verdadeiro. Mas, aí, ó, é uma dúvida. Eu tenho certeza que isso aconteceria se a gente estivesse realmente numa sala de aula presencial. Eu coloco lá, né? Ian não é médico. Porra, verdadeiro. Qual que é a negação disso daqui? Aí a pessoa, professor, mas já não tá negado? Turma, dentro da lógica proposicional, essa pergunta ela é extremamente bacana pelo seguinte, ó. Dentro da lógica proposicional, não com não vira sim. Aí faz sentido, tá? Dois nãos se tornam sim. Então, a negação da negação é uma afirmação. Por isso que é mais fácil você entender que se existe o não, você tira, e se não tem o não, você coloca. Porque uma frase que já está afirmando, você coloca o não, mais e menos é menos. Menos e menos é mais. Então você pode pensar assim também, porque eu já tive aluno que pensou que era ali, olha, negativo com negativo, deu um positivo, e o positivo é o sim. Ele entendeu a noção de negação através de sinal matemático. Menos e menos é mais, mais e menos é menos. E assim sucessivamente. Tranquilo? Pessoal, essa é a nossa primeira dica em relação a proposições. Então, em todo esse conteúdo, a gente trabalhou proposição simples, restrição, negação. Fica muito de olho, turma, por isso que eu falo para você ativar o sininho, ativar as notificações, porque vai haver uma segunda dica que é a continuação dessa primeira. Beleza? Então você vai ser direcionado dentro de sua banca e você vai ter uma segunda dica relativa a isso daqui. Vale a pena. E cair de paraquedas aqui nessa segunda dica que o pessoal vai estar lá, então volta, tá? Faz essa parte da primeira, então não entendeu, volta, vai voltando, porque você precisa dessa base realmente para poder ter o andamento. Show de bola? Pessoal, já curte, já comenta, já compartilha, já se inscreve no canal, já segue lá no Instagram, @monster.concursos, @professor Ian Ribeiro. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se prepara porque vai ter uma segunda dica, então esse papel que você anotou aí, eu vou continuar escrevendo nele, mas no outro vídeo, beleza? Então pessoal, lembrando que é Monster, tudo nosso, nada deles, e fui!